Nezinho, faz a chamada aqui para mim. Deputado Ricardo Nezinho, para a chamada dos senhores deputados. Três deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito o deputado Bruno Toledo que faça leitura da ata da sessão anterior. O que é isso aqui? A ata da 34ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura, presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2022, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala da sessão da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Ricardo Nezinho, segundo secretário, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, João Pereira, Léo Loureiro, Lobão, Ronaldo Medeiros, Silvio Camilo e Tarcísio Freire. A número regimental. Senhor presidente, declara aberta a sessão. É lido, discutido e aprovado a ata da sessão ordinária anterior. Expediente com as seguintes matérias. Mensagem governamental 49 de 22, referente ao projeto de lei ordinário 939 de 22, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos provenientes do Departamento de Estradas Estadual de Trânsito de Alagoas, DETRAN, para a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, no valor que mencione da outras providências. Caminhada a segunda e terceira comissões. Projeto de lei ordinário 930/22, de autoria do deputado Fátima Canuto, que dispõe sobre a inclusão do Festival do Braga da cidade do Pilar, no calendário turístico e do evento estadual oficial no estado de Alagoas. Caminhada a segunda comissão. Projeto de lei ordinário 931/22, de autoria do deputado Ivan Beltrão, que considera de utilidade pública a cooperativa Vale do Paraíba. Encaminhada a segunda comissão. Indicação 1342, 1343 e 1344/22, de autoria da deputada Fátima Canuto. Requerimento 1059/22, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros, que requer a reserva de plenária e a marcação de sessão especial em homenagem ao aniversário de 200 anos da fundação do Grande Oriente do Brasil, Alagoas. Requerimento 1060/22, subscrito pelo deputado João Pereira, justifica a ausência do dia 4 de maio. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres 1341/22 da segunda comissão, 1420/22 da 11ª comissão. Em questão de ordem, deputado Nacional, resiste o Dia Nacional da Imprensa, na pessoa do jornalista Roberto Lopes. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Cabo Bebeto, orador, repórter Sérgio Denúncias, envolvendo a gestão do governador Renan Filho. Na ocasião, enfatiza a visita ocorrida no HGE, representando a 9ª comissão desta casa. Segue defendendo-se a parte técnica da HGE. Na ocasião, enviou ofício ao representante do Corpo de Bombeiros do Estado, solicitando a vistoria no HGE, tecendo algumas observações. Segue apelando ao Ministério Público no que tange a agilidade nas providências devidas. Finaliza seu discurso enfatizando que encaminhará o referido relatório aos órgãos competentes, em a parte dos deputados Davi Maia, João Pereira, Davi Davino Filho, Dudu Ronalça, Silvio Camilo, Lobão, Inácio Loyola, Bruno Toledo, Ronaldo Medeiros contribuíram com o pronunciamento do orador, tecendo comentários e observações. A presidência comunica com satisfação a alta hospitalar do jovem Fernando, filho do deputado Davi Maia. Em questão de ordem, o deputado Tarcísio Freire parabeniza o governador Paulo Dantas na sua postura e capacidade de trabalho. Segue registrando que o governador do estado recebeu o título de cidadão honorário de Arapiraca no dia de ontem. Na sequência, anuncia que os desabrigados do município de Arapiraca foram agraciados com auxílio emergencial. Na ocasião, parabeniza o prefeito de São Miguel dos Campos, Jorge Clemente, quando suspendeu as festas juninas do município para atender os desabrigados. Reporta-se ao ASA de Arapiraca, tecendo algumas considerações. Encerrada a ordem do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedido a verificação de quórum, há número legal para deliberar. Discussão em segundo turno do projeto de lei 797, 862, 869, 882, 893 e 779/22, bem como 667/18. Encerrada a ordem do dia, passa-se as explicações pessoais. Não há oradores de explicações pessoais.
O senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão extraordinária, logo após o término desta, a fim de apreciar em votação única as indicações 1290, 1314, 1315, 1323, 1338 e 22, bem como discussão em segundo turno dos projetos de lei 772, 566 e 21, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, Lávio digita presente que assino Beatriz Lousano Souto Maior Vidal, redatora de atas, e eu, Denis Pereira Madeiro, digitei assino, e o deputado Bruno Toledo, servindo a segunda secretaria, subscrevo. Ata da 16ª sessão extraordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 31 dias do mês de maio, no ano de 2022, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 10 horas e 5 minutos, na sala da sessão da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Francisco Tenório, Marcos Barbosa, Antônio Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Gilvão Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Lobão, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Tarcísio Freire. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata a ser lida. O expediente com a seguinte matéria: requerimento subscrito pelo deputado Cabo Bebeto, que solicita a inclusão de pauta da ordem do dia da sessão extraordinária de hoje, da segunda discussão do projeto de lei ordinário 857-22, não havendo oradores, passa a votação em segundo turno. Requerimento inteiro discutido e aprovado. Quando a discussão, a deputada Jó Pereira solicita a presidência que informe a inclusão de algumas matérias para além do projeto de lei 857-22. A presidência informa que a solicitação contempla apenas o projeto de lei 857-22. Esgotado a matéria expediente, não há oradores inscritos na hora do expediente, encerra a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum, a número regimental para deliberar. São aprovados em primeiro turno de votação os projetos de lei 566 e 772 e 21, e em segundo turno de votação, projeto de lei 857-22. São discutidos e encerradas as discussões e as indicações 1290, 1314, 1315, 1323, 1338 e 22. Encerrada a ordem do dia, passa as explicações pessoais. Não oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão ordinária da manhã, hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lava presente que assino Flávio Galindo, redator de atas, eu, Denis Pereira Madeiro, digitei assino, e o deputado Bruno Toledo, servindo a segunda secretaria, subscrevo. O que consta em ata, senhor presidente? Em discussão, duas. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Bruno Toledo. Deputado Francisco Tenório para leitura, não havendo que querer discutir, considero-as aprovadas. Deputado Francisco Tenório para leitura do expediente. Projeto de lei ordinária 935/2022. Autor, o deputado Ronaldo Medeiros. Dispõe sobre o desconto de 50% das taxas de inscrição de concurso público do Estado de Alagoas para responsáveis legais hipossuficientes de crianças e adolescentes diagnosticadas no transtorno do aspecto autista.
Projeto de lei ordinária número 936 de 2022, deputado Ronaldo Medeiros, atribui ao Estado de Alagoas a obrigação de fornecer de forma gratuita protetor solar às pessoas carentes, que especifica vítimas de queimaduras, portadores de lúpus, eritematoso, câncer de pele, vitiligo e albinismo. Projeto de lei ordinária 937 de 2022, deputado Ronaldo Medeiros é o autor. Dispõe sobre a atividade caravanista, reconhecendo-a como de importante valor cultural e turístico e da outras providências. Projeto de lei ordinária 940 de 2022, deputada Fátima Canuto é autora. Considera de utilidade pública a Fundação Pilarense Consciente. Projeto de resolução número 101 de 2022, autor deputada Ângela Garrote, concede a comenda ao Dálio Dantas, ao radialista Arivaldo Maia. Projeto de resolução número 102 de 2022, autor deputado Inácio Loyola, concede a comenda ao Dálio Dantas, a jornalista Eunice Lins de Oliveira. Indicação de número 1345 de 2022, autor deputado Breno Albuquerque. Apelo a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, com cópias ao secretário de Segurança Pública e Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, ao secretário de Prevenção à Violência, bem como ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas, para que seja implantada a Sala Lilás no Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, do município de Pão de Açúcar, conforme justificativa abaixo. Indicação de número 1346 de 2022, autor deputado Breno Albuquerque. Apelo a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, com cópias ao secretário de Segurança Pública, à secretária da Mulher e dos Direitos Humanos, ao secretário de Prevenção à Violência, bem como ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado, para que sejam implantadas a Sala Lilás no Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, no município de Craíbas, conforme justificativa abaixo. Requerimento de número 1061 de 2022, deputado Tarcísio Freire é o autor. Requer a mesa, na forma regimental, voto de aplauso ao excelentíssimo senhor Paulo Dantas, governador do estado, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB Alagoas, pela concessão de ajuda financeira destinada à agremiação esportiva arapiraquense, ASA, mediante contrato de patrocínio entre o estado de Alagoas e o clube. Não pode parar. Indicação de número 1353 de 2022, João Pereira é autora. Apelo ao excelentíssimo senhor governador, com cópia ao presidente da Companhia de Saneamento de Alagoas, Casal, com a finalidade de que empreenda esforços no sentido de retornar o abastecimento de água no município de São Sebastião. Indicação número 1354 de 2002, deputada João Pereira, autora, pelo excelentíssimo senhor governador do estado, com a finalidade de empreender esforços no sentido de criar um programa de auxílio emergencial para as famílias
desabrigadas e desalojadas em decorrência das fortes chuvas que vêm assolando o município de Alagoas. Indicação número 1347/2022. Autor, Breno Albuquerque. Apelo a ser encaminhado, excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, com as cópias ao secretário de Segurança Pública, à secretária da Mulher e dos Direitos Humanos, ao secretário de Prevenção à Violência, bem como ao comandante-geral da Polícia Militar do estado de Alagoas, para que seja implantado a Sala Lilás no Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, do município de Maribondo, conforme justificativa abaixo. Indicação número 1348/2022, autor deputado Lobão. Apelo a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do estado, para que empreenda esforços para a implantação do passe livre estadual estudantil no estado de Alagoas. Indicação número 1349/2022, deputado Lobão, o autor. Apelo a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do estado, para que este empreenda esforços para a construção de hospitais públicos veterinários na cidade de Arapiraca. Indicação número 1350/2022, autor deputado Lobão. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, para que empreenda esforços na construção de hospitais públicos veterinários na cidade de União dos Palmares. É o que consta o expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico. Deputado Gilvan Barros, Vossa Excelência, inscrito à tribuna de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, subo a essa tribuna na manhã de hoje para trazer dois temas importantes. Um foi a solicitação do conserto da L215, que liga Arapiraca a Giraldo Ponciano, lá chegando já em Giraldo Ponciano, onde começou a desmoronar uma parte da pista pelas fortes chuvas que tivemos nos últimos dias. Na tarde de ontem falei com o doutor Irã, do Irã Menezes, do DR, e prontamente, já hoje de manhã, já começou fazendo esse conserto, tendo em vista que o conserto sendo feito na hora certa e no início, ele é muito mais barato e causa bem menos danos à sociedade e ao erário público. Então, quero aqui agradecer o doutor Irã Menezes, a todo DR, pela prontidão em nos atender. Um outro tema, senhor presidente, que trago aqui à tribuna, é para tratar sobre a SEASA. A SEASA que vem desempenhando um papel muito importante no estado de Alagoas, onde lá tem hoje 307 permissionários ativos, onde gera mais de 2.500 empregos diretos, e a situação que ela se encontra, infelizmente, é vergonhosa, onde nós precisamos trazer àquela população, aqueles usuários, aqueles comerciantes, uma melhor condição para que eles possam comercializar os seus produtos. Os banheiros, infelizmente, são inadequados para uso, a entrada da SEASA é esburacada, são comerciantes que começam a trabalhar meia-noite, muitas vezes a hora que a gente começa a dormir, eles estão começando a trabalhar, e sabe lá a hora que termina. Então aqui, senhor presidente, eu venho pedir ao governador Paulo Dantas, para que se empenhe, juntamente com todo o seu corpo técnico e toda a sua equipe, para que faça uma visita em loco, para poder ali
saber e ouvir os reclames dos permissionários e de quem utiliza aquele equipamento público, para que eles possam solucionar o problema dessa população e desses comerciantes que de lá fazem uso, geram emprego e renda. São cerca de 2.500 empregos diretos e indireto a gente não consegue nem contar. As instalações são extremamente precárias, onde a gente precisa urgentemente tomar as providências para que isso seja feito, os consertos, e dê uma melhor condição de comércio a cada um daqueles permissionários, daqueles comerciantes e dos usuários que lá trafegam. Então, senhor presidente, peço ao governador Paulo Dantas, a toda a sua equipe, para que possam fazer uma visita técnica para saber em loco toda a problemática que lá tem e possa ajudar aqueles comerciantes que tanto contribuem com o Estado de Alagoas e com o desenvolvimento. Muito obrigado. Senhor presidente. Concedo a parte o deputado Léo Loureiro. Muito obrigado, deputado Gilvan. Queria fazer parte desse seu assunto da fala e parabenizá-lo, porque a SEASA ela é de suma importância não só para a região metropolitana, não só para Maceió, mas como toda a região metropolitana. Lá já saiu a SEASA já saiu daqui de baixo, o grande movimento, e foi lá para cima, já para poder melhorar as condições, para que se possa ter um fluxo melhor de toda a mercadoria e os transportes. Não se justifica um local que ele é próprio, tem a sua receita própria, é uma unidade totalmente autônoma, passar por certas dificuldades. E agora na chuva a gente vê quanto precisa ser melhorado. Então o consumidor, que é o comerciante, o pequeno comerciante que tem o seu sustento, ele precisa ter condições. O empresário que vende os seus produtos na SEASA tem que ter condições até para não perder os produtos que ali estão. Então a gente fica muito apreensivo, deputado Gilvan, quando olha para certas situações. Vossa Excelência, muito cuidadoso sempre com toda a agricultura, com toda a produção. A gente fica muito feliz e eu tenho certeza que logo, logo o nosso governador Paulo Dantas vai conhecer a SEASA mais de perto, olhar os detalhes e fazer uma mudança, uma intervenção no sentido de construção, de reforma e ampliação, porque foi demonstrado que a agricultura e a produção, deputado Gilvan, na pandemia foi um grande dos carros-chefes. Agora que está passando a pandemia, a gente não pode esquecer. Então, queria complementar nesse momento e parabenizá-lo sempre pelo seu olhar na produção e na agricultura. Obrigado, deputado Léo Loureiro, pela sua contribuição. A SEASA ela tem um papel extremamente fundamental, que é trazer alimentos e distribuir em toda a região, onde a gente precisa estar atento. O governo Paulo Dantas está começando agora e eu trago esse pedido para que seja feito de uma forma mais rápida possível. A gente entende que com as fortes chuvas, estão todo mundo preocupado com essa chuva, mas nós precisamos urgentemente sanar um dano que é recuperar a SEASA, que é um dano que há muitos anos foi esquecido. Então, senhor presidente, agradeço e também passo a parte à deputada Jó Pereira. Bom dia, senhor presidente, deputadas e deputados. Agradecendo o deputado Gilvan Barros, primeiro pela concessão do aparte, segundo, pelo tema que Vossa Excelência traz a essa casa, mais uma vez falando do SEASA, mais uma vez falando de um centro de distribuição dos alimentos produzidos em Alagoas e produzidos principalmente pela agricultura familiar. É um centro de distribuição que, além dos alimentos de Alagoas, também distribui os alimentos que chegam aqui de outros estados. E eu queria dizer que o SEASA, sim, pede socorro, é urgente, é SOS, mas
eu queria ir um pouquinho mais além, deputado Gilvan Barros. Toda política pública de apoio à agricultura familiar, ela pede socorro, ela é urgente e não é de hoje. O SEASA, o Canal do Sertão, o PAA Alagoano, que é lei nessa casa desde 2017, os órgãos de construção da política pública de apoio e desenvolvimento econômico através da agricultura familiar, como a SEAGRE, a EMATE, a ADEAL, todos eles pedem socorro, não só na estrutura física, mas na prestação adequada do serviço, para que o pequeno agricultor tenha condição de vender, para que o pequeno agricultor tenha condição de beneficiar o produto de acordo com as regras da vigilância sanitária, com as regras sanitárias vigentes em Alagoas e no país. O selo artesanal, que até hoje, deputado Gilvan Barros, não é realidade. As queijarias foram fechadas, o crédito facilitado para o pequeno produtor, os projetos de geração de renda e de oportunidade com recursos do Estado de Alagoas, financiados pela agência de fomento, que para isso ela serve, infelizmente também está desestruturado. Então, fica aqui o meu apelo, para, não só para essa casa, que aprovou leis, inclusive muitas delas de minha autoria, de autoria de outros deputados, mas que desenhou a política pública no Estado, que nunca foi efetivamente executada e nunca chegou para beneficiar o pequeno produtor. Fica o meu apelo, não só, e aqui eu queria fazer, mais uma vez, deputado Francisco Tenório, um alerta, não só para a obra de areia, de concreto e de cimento do SEASA, mas o olhar especial para a política de abastecimento do Estado de Alagoas, que deve enxergar as pessoas, que deve enxergar além da obra de concreto e de cimento. Os gestores estaduais, o ex-gestor, o gestor atual, pode, inclusive, ter muito interesse de fazer, porque coloca a placa. Mas fazer funcionar a política adequada de abastecimento, prestigiando, inclusive, deputado Gilvan Barros, o produtor alagoano, essa ainda não saiu do papel e, infelizmente, precisa da estruturação de todos os órgãos que eu falei. ADEAL, EMATE, a própria Secretaria de Estado de Agricultura. É necessário a política pública de Estado construída, fomentada, com recursos do governo do Estado, com recursos, inclusive, do FECOEP, porque é geração de oportunidade, de emprego e renda para o pequeno produtor, dando a oportunidade dele sobreviver com dignidade no campo, na zona rural do nosso Estado, que é tão rica. E Vossa Excelência sabe, por isso vem à tribuna defender não só a SEASA, mas tenho certeza, a política pública de Estado que promove desenvolvimento a partir do desenvolvimento da agricultura, principalmente da agricultura familiar, do pequeno produtor, com tecnologia adequada, com assistência técnica, com a certificação da ADEAL adequada para que ele possa comercializar os seus produtos em todo o Estado de Alagoas. A gente, deputado Gilvan Barros, recebe, deputado Ronaldo, queijo vindo de Pernambuco, da Bahia. Aqui em Alagoas, eles são vendidos, produzidos por pequeno laticínio. Minas Gerais, os queijos mineiros ultrapassam as fronteiras brasileiras. São vendidos no exterior como selo artesanal. E, infelizmente, aqui em Alagoas, a lei do selo artesanal, apesar do esforço do SEBRAE, apesar do meu esforço pessoal em cobrar ao governo do Estado a implantação desse selo artesanal, infelizmente, até agora ele não é realidade. Foi aprovado nesta casa, inclusive fizemos em parceria com o SEBRAE, o projeto de lei foi construído com o SEBRAE, em parceria com o Ministério da Agricultura, que o SEBRAE trouxe uma consultora do Ministério da Agricultura, a SEAGRE participou, a Secretaria de Agricultura naquela oportunidade, a própria agência, a ADEAL, participou, mas infelizmente nós não conseguimos avançar e as pequenas queijarias, além de não ter
capacidade financeira de fazer as adequações sanitárias, também não recebeu o fomento adequado da Agência de Desenvolvimento do Estado, a Desenvolve, para que isso acontecesse e fosse realidade. Principalmente, deputado Gilvan Barros, quando eu faço essa defesa, eu lembro muito do sertanejo que sabe produzir o queijo coalho, o queijo manteiga, o queijo lá de Jacaré dos Homens, o macurerê. Então, são queijos que poderiam estar sendo vendidos com o selo adequado, com o selo artesanal, ultrapassando as barreiras do Estado de Alagoas. Então, como eu sei que Vossa Excelência, como eu, acredita na agricultura familiar, eu faço aqui esse apelo, que vai além da construção do prédio físico da SEASA, vai para a construção da política pública de apoio e desenvolvimento da agricultura familiar, e uma delas é a política do abastecimento adequado, que passa, sim, pelo SEASA. Muito obrigada. Obrigado, deputada João Pereira. Vossa Excelência faz alertas importantes para isso. O selo artesanal já é uma realidade no estado de Pernambuco, onde estive já discutindo com pessoas técnicas lá que decorreram sobre a lei que foi aprovada. Nós precisamos urgente travar e levantar algumas bandeiras que não foi resolvida até o momento, mas a hora é agora. A hora de pedir o novo governador para que eles possam se juntar e resolver toda essa problemática. Pedir a ele que também tenha atenção com a emissão dos títulos de terras, que há muito tempo está pronto. No final do meu primeiro mandato, em 2018, eu fiz o primeiro pronunciamento aqui nesta tribuna, solicitando esses títulos, e infelizmente até hoje não foi entregue nenhum. Eu espero que o governador Paulo Dantas consiga, nesse seu primeiro mandato, já resolver toda essa problemática, dar independência àqueles agricultores que precisam desse título para que eles possam retirar algum empréstimo e possa fomentar e gerar emprego no campo. Nós precisamos dar oportunidade e independência para que eles consigam gerar emprego, para que eles possam gerar emprego e dar independência a cada um deles. Quando a gente trata de um pós-pandemia, é a hora de dar oportunidade e apoio àquelas pessoas que queiram empreender, desde a agricultura familiar, desde os pequenos comerciantes, às grandes usinas e os grandes comerciantes. Nós precisamos, deputado Lobão, trabalhar muito para que a gente possa deixar Alagoas como a gente sonha. Uma Alagoas independente, uma Alagoas pujante, uma Alagoas que possa receber a todos os visitantes e que deles saiam daqui alegres, satisfeitos e vendendo o nosso estado. Concedo também uma parte o deputado Lobão. Obrigado, deputado Gilvan. Bom dia a todos, deputados e deputadas. Os nossos equipamentos, tanto de SEASA, de mercados e feiras, ele tem as suas limitações. A gente precisa realmente ter um foco em melhorá-los e avançar na atividade de forma atualizada, de forma competente, não repetindo qualquer falha ou erro que já possamos estar vivenciando, né? Então, a gente hoje ainda, infelizmente, vai numa feira e esbarra com um formato de favela. Isso é inaceitável. Chegar numa feira, tá aquele monte de barraca desgastada, troncha. Não são tetos únicos. Cada banca tem a sua própria queda d'água, e aquele, quando chove, aquele molha-molha, aquele mela-mela. E
o SEASA, ele que abastece as feiras do nosso estado, ele merece de uma atenção especial, e eu parabenizo Vossa Excelência por ter trazido esse tema para cá, e que daqui a gente possa levar, que Vossa Excelência possa, e conto conosco nesse sentido, levar para o governador Paulo Dantas as ideias de solução e incentivo para que ele, de forma célere, assim como ele fez com a ideia que eu apresentei do Hospital / Clínicas Veterinárias, que ele também possa dar atenção para o SEASA, né, as feiras que são montadas em terrenos estaduais, o mercado da produção e tantos outros equipamentos que tratam de alimentos. São alimentos que vão para as nossas mesas, né? Então, parabéns, Vossa Excelência, e conto conosco para somar a voz e pedir do governador Paulo, de forma célere, solução para esses problemas. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, deputado Lobão. Você tem um grande conhecimento aqui na nossa capital alagoana, conhece toda a periferia, conhece a realidade de muitas feiras e, sem dúvida, vai contribuir bastante para que a gente possa sempre levantar as bandeiras, seja a voz ativa dessas pessoas que mais precisam. Quero, senhor presidente, agradecer a todos, pedir o empenho de... Presidente. Gostaria de conceder também uma parte ao deputado Dudu Ronaldo. Queria, deputado Gilvan, parabenizar pelo tema. O deputado Léo foi muito feliz quando falou que a SEASA, quando era vizinho ali ao mercado da produção, foi retirada ali por questão de estrutura, para dar uma condição melhor às pessoas que trabalham, que vão lá comercializar também. Então, ali naquele momento foi muito importante aquela mudança. Agora, o problema da SEASA hoje, como dos mercados e o da produção, é falta de estrutura, sim. A gente sabe que também precisa ter fiscalização, deputado Lobão, porque tem muita gente que vai para a SEASA, vai para os mercados, termina indo para lá vender coisas que não têm qualidade, e as pessoas que estão ali trabalhando dia a dia, pagando os impostos, terminam sofrendo, porque pessoas que vendem ali também e trazem produtos inadequados, às vezes que não passam por inspeção, termina vendendo com valor bem menor. Isso incentiva o comerciante, não só dos mercados, como da SEASA, e vender fora também. E termina criando uma situação difícil para quem realmente está ali o dia a dia pagando os impostos. A gente sabe que a questão da estrutura é fundamental para que possa resolver não só a SEASA, como a parte dos mercados de Maceió e qualquer cidade. Agora, precisa também ter essa fiscalização. As pessoas que estão nos mercados hoje, na SEASA, a gente já não vê concurso para essa área mais, a gente não vê um olhar, que eu possa dizer, de carinho, de cuidado com essas pessoas, a falta de estrutura, como o deputado falou, de banheiro, isso acontece em todo lugar. O banheiro da produção, o mercado da produção, Vossa Excelência já ajudou a reformar, a gente também, como do tabuleiro, mas o que acontece? Se você não tiver alguém para tomar conta, o banheiro, deputado Gilvan, tem pessoas que vão lá para esculhambar também. A gente também tem que falar que o poder público às vezes faz a parte dele, mas às vezes as pessoas que usam, eu não falo nesse caso nem pessoas que usam, que essas pessoas que vão para lá para esculhambar nem para usar. Então tem muita gente que vai para poder, né, não querer usar, mas querer esculhambar o que é feito. Então a gente sabe que é um problema muito mais além da estrutura que o governo ou que o município possa dar nesses locais. É um tema que a gente... Uma vez aconteceu no mercado da produção, não sei se o deputado Lobão lembra disso, no banheiro foi colocado, na privada foi colocado paralelepípedo, não sei como o cara conseguiu colocar aquilo ali, colocou tijolo já. Eu não sei como o cara consegue fazer um negócio desse, mas aconteceu. Inclusive o Beto cabeleireiro, gravou esse vídeo mostrando. O cara foi lá para esculhambar e quebrar. Então, são coisas que acontecem que as pessoas às vezes reclamam do poder público, e aqui eu estou falando, não estou defendendo, estou falando generalizando, mas às vezes as pessoas não fazem a parte dela também. Porque é muito fácil, quando chove, a gente vê o que acontece com o mercado, a produção é um problema antigo, e ali é um mangue, deputado Marcelo, presidente.
Quando a maré enche ali, não tem jeito. Já foi feita desobstrução de galeria, não tem jeito. Mas também a gente vê ali algumas pessoas jogando lixo ali dentro também. Então, assim, é complicado. Agora, a SEASA precisa, assim, melhorar. Eu tenho certeza que, apesar de pouco tempo que o governador Paulo assumiu, acho que é importante levar esse tema para ele, parabenizar Vossa Excelência. Agora, a gente também precisa ter uma forma de cuidar e mostrar aos comerciantes que estão ali que realmente eles não estão abandonados. Isso é verdade, isso é fato. Para que eles tenham uma condição de trabalhar, mas que também as pessoas que vão lá tenham condição de comprar a sua mercadoria, porque a gente sabe que a SEASA é muito importante para o abastecimento de todo o estado de Alagoas. A verdade é essa, isso é fato. Então, parabenizar pelo seu tema, dizer que a gente pode até marcar um momento com a secretária, junto com o deputado Lobão, com a deputada Jó, com o secretário Maico e com a presidente, para que a gente possa lá e até em loco olhar essas situações. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, concedo a parte à deputada Jó Pereira. Deputado Gilvan, obrigada mais uma vez pelo aparte, mas desculpa, mas eu preciso deixar aqui registrado, num pronunciamento como esse, e observando, inclusive, o comportamento dessa casa, dizer que, deixar registrado que o atual governador Tampão, que foi deputado nessa casa e que, durante sua trajetória como deputado, de forma muito esporádica e até quase não existiu posicionamentos discordantes com relação à inércia do governo do Estado em construir e executar a política pública tão estratégica para Alagoas como a política de apoio à agricultura familiar no estado de Alagoas. Então, eu preciso registrar isso, porque nós estamos em um período, inclusive pré-eleitoral, em que a gente busca, essa casa busca, e quando o governo Tampão busca, vender um futuro quando não houve um passado. Quando não houve um passado. Então, é importante dizer que, pelo convívio que tive nessa casa com o então deputado, hoje governador Tampão, que dar continuidade, claramente uma continuidade a um governo de 7 anos e 5 meses, preciso deixar registrado que poucas foram as vezes em que o deputado, hoje governador Tampão, se posicionou discordante da atitude do governo, quando me lembro com relação aos atrasos do programa do leite. Mas quando nós fizemos aqui o tempo inteiro a compra da merenda escolar fora da agricultura familiar, o PA alagoano que é lei, a regulamentação das leis, as audiências públicas, a cobrança do selo artesanal, a gente não viu ressoar nas cobranças do deputado governador Tampão, as cobranças de uma política pública tão estratégica para Alagoas. Então, vender um futuro, num período eleitoral, de um governo transitório e temporário, quando não houve um passado, aqui eu quero deixar esse meu registro. Muito obrigada. Senhor presidente, concedo uma parte ao deputado Lobão. Obrigado, presidente. Serei breve. Obrigado, deputado João Barros. Como nós estamos falando de proporcionar para o trabalhador um ambiente adequado de trabalho, além, claro, do seu avanço na política do melhor abastecimento e das melhores condições para os agricultores e a agricultura familiar, mas nós tocamos no assunto que toca na saúde e no bem-estar dele, né, que é o uso do aparelho sanitário, do banheiro. Isso coincidiu com a minha agenda de hoje, que é após esta sessão, eu irei ao Ministério Público Estadual, na minha segunda jornada, aqui está o requerimento, cobrar da Prefeitura de Maceió
já solicitei. Eu vou encontrar com o promotor Dr. José Carlos Silveira Castro para saber em que pé se encontra o meu requerimento que eu sugeri, que eu pedi, para que ele faça a sugestão à Prefeitura de Maceió, que tão somente cumpra a lei municipal 6.430 de 2015 e tenha a dignidade de estruturar os banheiros de Maceió, né? Então, se por acaso o equipamento do SEASA não for de competência do município, se for do Estado, vamos cobrar do governo, mas no tocante a banheiro de mercado, o banheiro de mercado é um nojo. O banheiro de mercado ele é um atentado à dignidade de qualquer pessoa, é um atentado à dignidade da pessoa humana que vai lá fazer uso dele. Quando nós não temos, precisa de um equipamento desse aqui no centro. Então, eu queria registrar aqui que nesse tocante ao equipamento de mercado e de feira, onde tenha banheiro, que a prefeitura tenha a dignidade de cumprir a lei, que até agora não chegou nenhum equipamento. E repito, não carece ser um banheiro gigante como um skate, como uma cadeira gigante. É um banheiro normal, só um banheiro decente, que as pessoas que tenham manutenção, como eu fazia quando era vereador, passei 4 anos mantendo do bolso do próprio salário, que ele tenha a dignidade de fazer isso. E eu lamento ter que judicializar essa ação para proporcionar aos feirantes e comerciantes das feiras e dos mercados esse tipo de equipamento. E eu registro aqui que, a depender da situação do banheiro do SEASA, vou solicitar do governador Paulo Dantas providências, né, que vai além de banheiros, né? Então, eu queria me juntar a qualquer comissão que possa ser formada, como deputado Gilvan, deputada Jó, deputado Dudu Ronalds. Conte comigo para a gente tentar avançar nessa pauta. Mas eu registro aqui que, após a sessão, irei ao Ministério Público cobrar providências nessa pauta dos banheiros de Maceió, seja ele no centro, nas feiras, nos mercados, onde o povo precisar. Obrigado. Concedo uma parte também, senhor presidente, ao deputado Silvio Camelo. Deputado Gilvan, senhoras deputadas, senhores deputados, parabenizo o orador no dia de hoje, traz um tema muito importante. Alagoas, que nos últimos anos tem avançado em várias vertentes, e na agricultura também não tem sido diferente. Nós tivemos uma safra recorde o ano passado, senhor deputado, e era bom que as pessoas também dissessem isso. Alagoas, ela vem dentro de uma crescente, e com o governador Paulo Dantas, isso vai ter continuidade. O que se busca em Alagoas é a continuidade de quem faz, de quem trabalha, e não engenheiros de obra pronta. Porque o engenheiro de obra pronta é aquela pessoa que se beneficia de determinadas coisas e vive falando dela. Então, nós temos que ter ações concretas que ajudem ao governo a, claro, corrigir algumas distorções, alguns erros que existem. Mas é preciso que tenhamos também aqui a opinião discordante, até mesmo para alertar um ponto ou outro que precisa ser alertado. Então, Vossa Excelência, deputado Gilvan, está correto. Alagoas, graças a Deus, os índices demonstram que está no caminho certo, e o governador Paulo Dantas, se Deus quiser, dará continuidade a isso, porque não é governante de rede social, é governante de ações. Basta acompanhar todos os dias o que ele tem feito em todo o estado de Alagoas, dando continuidade ao brilhante trabalho realizado pelo governador Renan Filho. Muito obrigado. Senhor presidente, concedo uma parte ao deputado Davi Maia. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa, telespectadores. Pedi uma parte, deputado Gilvan, porque Vossa Excelência trouxe um assunto que suscitou um grande debate nessa casa. A agricultura. Porque o SEASA nada mais é do que o momento que a agricultura familiar chega à cidade.
E é importante Vossa Excelência trazer esse tema. Temos até um amigo em comum, que é o Johnny do Inhame, eleitor de Vossa Excelência, meu amigo, lá no Ceasa, que pode traduzir literalmente a história do Ceasa nos últimos 7 anos. O sofrimento da agricultura familiar no estado de Alagoas, porque simplesmente, e é importante quando o líder, o deputado Silvio Camelo, traz essa pauta, o governo viveu 7 anos de agricultura familiar única e exclusivamente na internet, única e exclusivamente no Instagram. O nosso amigo, o Johnny do Inhame, tem que ir ao estado de Roraima e de Rondônia, comprar inhame para vender no Ceasa, porque aqui em Alagoas foi aniquilado a produção desse tubérculo. Aqui em Alagoas não se consegue mais produzir. Os agricultores familiares foram abandonados, essa é a palavra. A Emater perdeu qualquer capacidade de acompanhamento técnico. O Canal do Sertão, já falei isso aqui, sei lá, centenas de vezes nessa casa, 3 bilhões de reais investidos, recursos todos do governo federal, e não é utilizado para absolutamente nada. Eu não sei com que cara o governador Renan Calheiros, o ex-governador, graças a Deus, vai andar na casa das pessoas, no sertão, na zona da mata, no agreste, bater na casa do sertanejo. Eu não sei, porque literalmente não existiu Secretaria de Agricultura. Um dia eu fiz um discurso onde Vossa Excelência está, quando o secretário de Agricultura era o ex-governador Ronaldo Lessa, nosso atual vice-prefeito de Maceió, e pedi a ele que entregasse a secretaria, porque eles ali estavam enterrando a sua história. Foi o Ronaldo Lessa que profissionalizou o programa de semente, foi o Ronaldo Lessa que criou o programa do leite, foi o Ronaldo Lessa que criou o programa de apoio à agricultura familiar, e simplesmente o Renan Filho extinguiu todos esses programas, ou dificultou muito que isso chegasse lá na ponta. Mas, senhor presidente, a prova está aí na pesquisa de ontem. Na pesquisa de ontem do Data Census, mostrou a realidade, e é muito ao contrário do que as pessoas imaginavam. Eu olhei e comparei o ex-governador Renan Calheiros com 3 ex-governadores que renunciaram para ser candidato ao Senado, deputada João Pereira. No Piauí, o senador Wellington Dias, pesquisa de ontem também, deu 52%. No Maranhão, o ex-governador Flávio Dino deu 59% de intenção de voto. E no Ceará, o ex-governador Camilo Santana bateu 65%. Aí você pega a pesquisa para o Senado de Alagoas, Renan Calheiros, 39% no melhor dos números. 39%. O que mostra, deputado Gilvan Barros, o que mostra que o povo vai começar a cobrar a fatura. E essa fatura vai aparecer agora, porque a agricultura foi abandonada e o povo de Alagoas não irá aceitar isso. E eu agradeço demais o discurso e a pauta que Vossa Excelência trouxe para essa casa no dia de hoje. Obrigado, deputado Davi Maia, pelo seu pronunciamento e a contribuição. Eu não tinha citado o nome da fonte do amigo que tinha trazido todos esses reclames, que é o João do Inhame, e ele, inclusive, precisando fazer um banheiro por conta da idade do pai e da mãe, que estão lá junto com ele sempre, dentro do box dele, e infelizmente foi negado. Então, não tinha trazido o nome para que ele não seja perseguido, mas se for também, terá um advogado, um combatente aqui, dentro desta casa, até o final do meu mandato, para defender quem trabalha e produz. Nós não iremos admitir perseguição a quem reclama e tem seus reclames, de certa forma, ceifado, e essa perseguição não pode continuar. Mas, senhor presidente, gostaria também de dizer que isso é um passivo de há mais de década. A responsabilidade do governador Paulo Dantas é grande, porque ele assume um governo e, a partir do momento, se é sucessão, se é uma nova eleição, se faz parte do mesmo grupo ou de outro grupo, quando nós assumimos uma missão, nós assumimos também o passivo. Então, aqui eu faço esse pedido ao governador Paulo Dantas para que ele consiga sanar essa problemática de há mais de décadas, para que a gente possa ver aqueles comerciantes poder trabalhar e poder gerar emprego. E contando aqui, senhor presidente, também, toda essa reclamação que fiz aqui
firme os gabinetes, para que não pudesse expor nenhum órgão de governo. Mas, infelizmente, quando não é atendido, a gente aproveita agora a nova fase que Alagoas está vivendo com o novo governo, para que ele dê continuidade a todas as políticas públicas que foram exitosas e possa corrigir todas aquelas que sejam políticas fracassadas. Senhor presidente, era isso que queria falar. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, eu quero registrar aqui, nesse momento, a presença da nossa superintendente de habitação da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, Lorena Coimbra Cerqueira Tenório, que veio fazer essa visita à casa, especialmente a mim. Então, quero agradecer, Lorena, a sua visita aqui e deixar registrar nos anais desta casa nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, o deputado Francisco não quis comentar, mas eu acompanho o trabalho da Lorena há, acho que mais 4, 5 anos. É um trabalho assim, muito profissional, é alguém que não tem aproximação pessoal, a vejo esporadicamente, mas faz um trabalho belíssimo, deputado Francisco Tenório, lá na secretaria, que é elogiado assim por todas as pessoas que conhecem, que andam lá na secretaria. Então, Lorena, parabéns, você é uma grande profissional e eu faço questão de registrar nesse momento. Chico, assinou? Deputado Francisco Tenório para verificação de quórum. Até antes de verificar o quórum, eu quero agradecer as palavras do deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, temos 20 deputados presentes. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Antes de iniciarmos, fazer o registro da passagem do aniversário do deputado Antônio Albuquerque, o decano, que hoje completa 58 anos. Que Deus o encha de saúde e paz nessa sua nova etapa da vida. Então vamos ao item 1. Votação em segundo turno do projeto de lei 797/2022, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalça, concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao padre Marivaldo da Conceição pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas. Tem emenda não? Veja aqui. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei 862/2022, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas à doutora Marli do Socorro Peixoto pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, projeto de lei 869/2022, de autoria do senhor deputado Davi Maia, considera de utilidade pública a Associação Nordesta Anumará Florestas, localizadas no município de Quebrangulo. É assim? Anumará? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, projeto de lei 882/2022, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, concede título de utilidade pública à Federação Alagoana de Muay Thai, localizada no bairro do Prado, número 322, Maceió. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, projeto de lei 893/2022, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, considera de utilidade pública o Instituto Crescer Cidadão, núcleo Delmiro Gouveia, Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, projeto de lei 779/2022, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalça, considera de utilidade pública o Instituto Animal Esperança, com sede na rua Otacílio Holanda, sem número, no bairro Cidade Universitária, Maceió, Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, projeto de lei 667/2018, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, considera de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente dos Moradores do Bairro do Bom Parto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, discussão em primeiro turno do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Toledo, altera a lei estadual número 7.841,
de 30 de novembro de 2016, que dispõe sobre os procedimentos para o cadastro e para a obtenção de licença para as atividades de uso e manejo de fauna silvestre, nativa e exótica, em condições ex situ, a serem observadas dentro das políticas de gestão, controle e manejo de competência do Estado de Alagoas. Deputada Jó. Senhor presidente, eu vou pedir adiamento da discussão, porque ontem nós aprovamos o parecer, e aí é justificando o adiamento, a minha equipe não conseguiu fazer a análise completa do projeto. Então, eu vou pedir adiamento da discussão para que faça essa análise. Muito obrigada. Superamos a nossa ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais. Convocarei os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo após o término dessa. Declaro encerrada a sessão. Deputado Carnezinho. Ricardo, aqui, por favor. Aqui. Primeira secretaria aqui. Para a chamada dos senhores deputados. 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão e solicito que o deputado Bruno Toledo faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão extraordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2022, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 10 horas e 55 minutos, na sala das sessões de Assembleia Legislativa, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Ricardo Nezinho, segundo secretário, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronaldo, Fátima Canuto, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Lobão, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Tarcísio Freire. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata nem expediente a serem lidos. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum. A número regimental para deliberar. Votação única das indicações 1290, 1314, 1315, 1323 e 1338, 22 aprovadas. Discussão em segundo turno do projeto de lei 772 e 56621. Encerrada a ordem do dia. Passa explicações pessoais. Explicações pessoais, com a palavra o deputado Tarcísio Freire. Parabeniza e congratula-se com o Dia Nacional da Imprensa. Ocupa a tribuna o deputado Lobão. O orador parabeniza o Dia Nacional da Imprensa. Na sequência, agradece o governador Paulo Dantas quando atendeu sua solicitação, dando início ao trabalho das clínicas veterinárias públicas, bem como ao secretário Gustavo Pontes de Miranda, que determinou uma equipe no sentido de buscar espaço adequado para as instalações das clínicas veterinárias públicas. Segue indagando sobre a saúde básica e os critérios necessários para sua prática. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto agradece ao governo federal pelo atendimento prestado aos municípios alagoanos atingidos pelas fortes chuvas, tecendo alguns comentários. Com a palavra, o deputado Tarcísio Freire parabeniza o Dia Nacional da Imprensa, na pessoa do jornalista e funcionário Roberto Lopes. Segue parabenizando o governador Paulo Dantas pelo anúncio no que tange a atender as vítimas atingidas pelas fortes chuvas, doando R$2.000 às vítimas, no atendimento de emergência. Não há mais oradores de explicações pessoais. Senhor presidente, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata, para constar a lavra presente que assino, Beatriz Lousano Souto Maior Vidal, redatora de atas, e eu, Denis Pereira Madeiro, digitei assino, o deputado Bruno Toledo, servindo a segunda secretaria, subscreva. O que consta em ata, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Bruno Toledo. Não havendo que querer discutir, considero aprovada. Deputado Ricardo Nezinho, para a leitura do expediente da sessão. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente da sessão, retorna a votação e discussão do requerimento do deputado Silvio, que foi adiado pela deputada Jó Pereira. Em votação, os deputados que aprovam. Deputada Jó. Senhor presidente, Ponhão. o requerimento do deputado Silvio Camelo, Sim. ele foi adiado na terça-feira por 2 sessões. Sim. E, segundo o regimento, salvo deliberação de 2/3, ele não pode constar em sessão extraordinária
pelo menos sem que ele esteja em pauta por 5 sessões ordinárias realizadas. Artigo 101. No 101 não se aplica requerimentos, no meu entendimento. Vou colocar o requerimento do deputado Silva em votação. Mas é uma matéria, senhor presidente. Tudo bem, deputado, mas esse é o meu entendimento. O requerimento do deputado Silvio, o teor dele, o senhor pode ler novamente, Leio, por favor? o deputado Silvio requer, nos termos do regimento, que o projeto de lei complementar constante na pauta da ordem do dia de hoje para a votação da matéria na forma do artigo 193, passando-se a matéria à votação em primeiro turno. O deputado Silvio quer ultrapassar a discussão e direto à votação. Do PL. Então, o requerimento vai ser posto em discussão, né? Não, em discussão já foi posto, só adiou. Ele foi agora adiado, vai ele tem votar. que novamente vir para a discussão. Está nele. Porque a discussão foi adiada e eu gostaria de fazer a discussão do requerimento. Pode discutir, as ordens, fique à vontade. Senhor presidente, colegas deputadas, mais uma vez, estamos enfrentando o assodamento, o tratoraço da aprovação do PLC, que trata sobre a reestruturação da Assembleia da Região Metropolitana, aprovada em 2019. Peço mais uma vez, senhor presidente, e aqui volto a cobrar de Vossa Excelência a decisão sobre o recurso que está sobre sua mesa, desde a semana passada, da decisão do deputado Bruno Toledo, que interfere frontalmente na definição e na votação desse projeto de lei. Foi retirada de mim, deputado estadual, do deputado Davi Maia e de qualquer outro deputado que compõe a CCJ, a possibilidade de vistas, volto a dizer, da emenda substitutiva apresentada pelo deputado Ricardo Nezinho, que é uma nova proposição e que, por isso, merecia, a possibilidade de vistas na CCJ, tendo em vista que o seu presidente, na sessão da terça-feira que antecedeu a apresentação do parecer com a emenda substitutiva, tramitou o projeto na CCJ como se estivesse em regime de urgência, impossibilitando, dando a nós, a mim e ao deputado Davi Maia, a possibilidade de vista, não de vista, mas de oportunidade de apresentação de emenda na comissão. Então, senhor presidente, colegas deputados, ainda gostaria de, mais uma vez, acrescentar, mais uma vez, dizer a este plenário que nós estamos diante de um projeto de lei complementar importantíssimo para a região metropolitana. Um projeto de lei complementar que teve 3 requerimentos apresentados para discussão e votação neste plenário, da audiência pública que envolve as pessoas na definição dessa Assembleia da região metropolitana, de uma mesa de debate, de diálogo e negociação com os gestores dos municípios da região metropolitana e da convocação de todos os secretários de governo que fazem parte da região metropolitana, que faziam parte, para que faça com clareza, com transparência e com assertividade as decisões que foram tomadas naquela Assembleia. Então, senhor presidente, mais uma vez essa casa, a bancada do governo nesta casa, precisa significar aquilo que o governador Tampão insiste em dizer. Quero diálogo, quero conversar, quero ouvir as pessoas. E isso não é diálogo, não é diálogo propositivo, construtivo, ouvir as pessoas. A bancada do governo fala pelo governo. Então, o governo diz que quer dialogar. A bancada do governo nega seguimento aos requerimentos na CCJ. O presidente desta casa não pauta os requerimentos para que essa Assembleia se posicione e fale de forma transparente qual é realmente a intenção do governo. Se é dialogar ou se é de tratorar, passar por cima. Porque, deputado Ricardo Nezinho, eu respeito a participação de todos, mas achar que uma Assembleia da região metropolitana composta
por 50% o poder de decisão na mão do governo do Estado, não é equilibrado, isso não é justo, isso não é democrático, isso atenta frontalmente contra o princípio constitucional da autonomia dos entes federados, estados, municípios e União Federal. Então, mais uma vez, senhor presidente, essa casa tem a oportunidade de mostrar a verdadeira intenção do governador tampão, o ex-deputado Paulo Dantas. A intenção é de dialogar e de construir, ou é de passar por cima da gestão dos municípios que fazem parte da região metropolitana. Então, fica aqui o meu alerta, fica aqui o meu apelo para que os requerimentos sejam pautados por Vossa Excelência, já foram lidos, para que os requerimentos sejam pautados, para que o recurso seja decidido por Vossa Excelência, com relação... Até porque, senhor presidente, regimentalmente é necessário esclarecer. É necessário esclarecer a real interpretação do nosso regimento. Emenda substitutiva, parecer lido na reunião da CCJ e é negado vistas aos deputados. Então, com essa minha participação, eu discuto o requerimento do deputado Silvio Camelo, que tem a única intenção de tratorar, de passar por cima de todas do regimento interno desta casa. Ainda em discussão, o requerimento do deputado Silvio Camelo, que tem o condão de antecipar a votação, enquanto a oposição tem o condão de postergar a votação. Isso é uma situação natural. Então, a fala da deputada Jó sobre tratorar, não é condizente ao requerimento do deputado Silvio, uma vez que é uma manobra regimental. Deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência quer discutir a matéria? Sim. Então, discuta. Senhor presidente, só discordando da questão dos tratores aí, né, do tratorar, eu vou dar uma opinião sobre a bancada de governo, defendo aqui, aqui o governador, o governo, é uma opinião pessoal minha nesse momento. O rito desse projeto nessa casa tem sido um rito muito democrático. Eu falei com Vossa Excelência essa semana que era uma interpretação minha, que quando eu assumi a presidência dessa casa, eu coloquei em prática várias vezes aqui esse entendimento que eu tinha e que eu continuo tendo ainda na casa, que é o não adiamento e segunda discussão. O artigo 185, ele fala que o líder pode sim adiar, mas 186, ele é bem claro que ele diz que essa matéria que foi adiada, ela só pode ser adiada novamente, né? A requerimento da maioria simples. E Vossa Excelência discordou de mim. Disse que não, que Vossa Excelência queria dar o rito, dar a oportunidade, que entendia que, tanto em primeira votação quanto em segunda votação, caberia sim o adiamento. E eu continuo discordando. Mas a posição de Vossa Excelência dá mais prazo ainda, para que a oposição ela cumpra o seu papel, que é de adiar as votações ou de pedir vistas nas comissões. Mas só para lembrar que essa matéria está sendo discutida e amplamente discutida, democraticamente discutida essa matéria aqui. Em todos os dias aqui, nós temos discussões. Se fosse para tratorar, o entendimento do artigo 186, na minha opinião, ele é bem claro. E outros artigos que poderiam encurtar a discussão. Eu não estava nessa casa na discussão quando se aprovou essa região metropolitana. Mas eu tenho certeza que essa lei que altera por determinação do Supremo Tribunal Federal está sendo bem mais discutido do que foi lá na primeira
votação no projeto original. Então, queria deixar registrado esse fato, não é? Dizer que eu utilizei, enquanto estava aí, a cadeira que Vossa Excelência ocupa, por 3 meses, por doença do ex-deputado Luiz Dantas, quando ele adoeceu e eu fiquei aqui. Eu usei diversas vezes esse entendimento, inclusive consultando a assessoria do Parlamento. Agradeço a colaboração, deputado Ronaldo. Como diz o regimento, discute um a favor e um contra. Então, como o deputado Davi é contra publicamente, então ele vai ter prioridade na discussão. Senhor presidente, eu queria primeiro um esclarecimento da mesa. A gente está discutindo o requerimento do deputado Silvio Camelo, não é isso? Isso. Não estamos discutindo a matéria ainda. Isso. O requerimento pede para a matéria não ser discutida e partir direto para votação. Para votação. Esse requerimento tem apoiamento, senhor presidente? Não. Senhor presidente, eu faço aqui as palavras do prefeito de Santa Luzia do Norte, Márcio Lima. Pediu encarecidamente desta casa que fizesse uma discussão com os prefeitos. Pelo que ainda está sendo feito na lei, a alteração, a emenda, é muito pior do que a lei que foi aprovada. Porque quando a lei foi aprovada não existia unanimidade, não existia ente federativo maior na lei. Porque o governo era 40%, o governo do Estado, os entes do governo do Estado, a Assembleia tinha 15% e 5% era da sociedade civil organizada. Da maneira que está, nós temos o Estado com 50%. Então, ela não irá atender a decisão do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui um alerta. Discutindo o requerimento, eu pediria sinceramente a essa casa que vamos discutir a matéria, porque é importante, especialmente escutar quem está sendo afetado. Nós tivemos a lei de qual eu sou o autor, o propositor, e nessa questão da legislação, os prefeitos foram afetados de uma maneira, corrigiu. A dose do remédio, quando é demais, vira veneno. Foi isso que o Renan Filho fez. Transformou uma coisa que era boa num problema. Então, partindo desse pressuposto e partindo de um pedido de um dos prefeitos que está sendo afetado pela divisão da região metropolitana, por um prefeito que está sendo afetado pelo recebimento dos recursos, eu pediria que esse requerimento não seja aprovado pelo plenário e que a gente discuta, inclusive chamando os prefeitos aqui e escutando os prefeitos da região metropolitana. Muito obrigado, presidente. Por nada. Deputado Léo, Vossa Excelência solicitou a palavra para discutir? Não, né? Deputado Silvio. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu peço a Vossa Excelência, depois de ouvir algum deputado que ainda queira usar da palavra, que coloque o nosso requerimento em votação. Esse projeto ele chegou aqui na casa no final do mês de maio, em torno do dia 20. Ele já foi publicado no Diário Oficial, ele já foi pauta de reuniões, inclusive secretários vieram aqui para discutir com deputados para que pudesse apresentar emendas. Então, os deputados sabem o teor da matéria. Esse projeto ele veio para a Comissão de Justiça, foi discutido na Comissão de Justiça, foi pedido vista na Comissão de Justiça, foi concedido vista na Comissão de Justiça e depois vem para o plenário como qualquer outro projeto e está tramitando há quase 15 dias nessa casa. Então, ninguém está tratorando, ninguém está passando por cima de atribuição, nem de direito de deputado nenhum. E eu gostaria de pedir às senhoras deputadas, senhores deputados, que pudéssemos adiantar e avançar essa matéria, que ela é muito importante para o Estado de Alagoas. E um dos atendimentos que está sendo feito é a questão da presença de deputados lá naquele conselho, que foi uma emenda, inclusive, da Assembleia. Então, um dos problemas que aconteceu foi uma emenda que a Assembleia mesmo fez através de deputados que solicitaram a presença desse conselho. Então, isso está sendo corrigido. E gostaria que fosse votado nosso requerimento para que se dê andamento. E todo mundo sabe que, regimentalmente, existem outras formas dos deputados se manifestarem, e com certeza irão se manifestar, que é um direito deles. Então, solicito, senhor presidente, se nenhum deputado queira mais fazer uso da palavra,
que seja votado o nosso requerimento, que foi adiado por 2 sessões, como manda o próprio regimento. Muito obrigado. Deputado Silvio, vai ser votado, não estou aqui a discutir. Essa matéria não há entendimento, a oposição está exercendo a função, não temos entendimento nessa matéria e vai ter essa disputa. Isso é natural do parlamento, entendamos isso. Deputada Joia, questão de ordem, então, não, ainda não, o deputado Ricardo quer discutir. Não, ela quer levantar uma questão de ordem, Vossa Excelência quer discutir, são temas diferentes. Em discussão ainda o requerimento. Senhor presidente, é importante que se possa, assim, até para quem está nos ouvindo, poder entender um pouco sobre essa matéria. Essa matéria ela veio aqui em 2019, com a criação da região metropolitana de Maceió. Depois de 2 anos, 3 anos, o Supremo se manifesta sobre a questão de tirar o integrante do Poder Legislativo, que fazia parte do Conselho, como o deputado Silvio falou aqui, até esse integrante foi colocado até pela própria Casa. E o Supremo Tribunal Federal pede para que isso possa ser corrigido. Ou seja, em todo esse projeto da região metropolitana de Maceió, o único item que o Supremo Tribunal Federal não chancela é esse. E prontamente, esta casa, esse item pontual, essa casa está se debruçando. E essa casa está corrigindo uma questão que essa própria casa fez. É importante, sim, eu acho que é importante os prefeitos. E o interessante são 13 prefeitos, eles eram para terem sido ouvidos lá no início da criação da região metropolitana de Maceió, porque realmente se faz deles o interesse. Então, é importante fazer essa discussão e, ao mesmo tempo, fazer audiências públicas. Agora, a gente dá andamento nessa questão pontual do Supremo Tribunal Federal, e daí é importante que os senhores deputados façam audiências públicas, até setorizando a questão da região metropolitana de Maceió, questão de saúde, questão da educação, questão de infraestrutura, e faz audiências públicas outras, e daí busca um entendimento com os prefeitos e com as audiências públicas e traz para casa para que a gente possa melhorar mais ainda esse projeto da região metropolitana de Maceió. Então, o que eu falo, se é questão pontual, vamos resolver. É importante a oposição com muita capacidade, com muita inteligência, está utilizando todos os itens do regimento interno para tentar postergar. Isso é um direito da oposição. A presidência está obedecendo todo esse direito e essa casa, e em cima disso aí, é importante que a gente pudesse, de uma vez por todas, já resolver esse problema para que a gente pudesse ter até uma pauta normal, porque hoje o que se fala realmente só é dessa pauta sobre a região metropolitana de Maceió. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Por nada. Deputada João Pereira. Senhor presidente, como eu vou falar em questão de ordem, não vou fazer nenhuma referência ao que o deputado Ricardo Nezinho falou sobre a decisão do Supremo, que vai um pouco mais além do que foi dito, mas em questão de ordem, eu queria que Vossa Excelência observasse o artigo 193 do nosso regimento interno, que nós estamos encerrando uma discussão sem nenhum orador ter discutido o projeto, porque ela foi adiada. O 193 diz o seguinte: o encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de oradores ou pelo decurso dos prazos regimentais. A discussão poderá ser encerrada por deliberação do plenário a requerimento de 1/3, pelo menos, dos membros da Assembleia. O pedido, o requerimento é apenas do deputado Silvio Camelo. Após terem discutido a matéria, pelo menos 4 oradores, o que não aconteceu com o PLC, com o projeto de lei complementar que nós estamos querendo adiar a discussão. Ela nem começou. Se ela não começou, não tem 4 oradores. Se não tem 4 oradores, mesmo a pedido de 1/3,
a requerimento de 1/3, ela não pode ser adiada. Então, aprovar um requerimento desse, no plenário dessa casa, sem sequer ter iniciado a discussão, porque, senhor presidente, aqui mais uma regra regimental que advoga a nosso favor, deputado Ricardo Nezinho. É na discussão que nós temos a oportunidade de, em plenário, apresentar emendas. E eu tenho 2 emendas para serem apresentadas. Então, senhor presidente, eu peço a interpretação conjunta do 165, do 193, porque é certo que pode sim pedir adiamento de discussão, mas o 193 fala sobre as condições do adiamento, iniciar a discussão e ter pelo menos 4 oradores, a pedido de pelo menos 1/3 dos membros dessa casa. É a observação desse regimento que nós, não como oposição, deputado Ricardo Nezinho, mas como atuação independente, como contrária à formação dessa Assembleia da Região Metropolitana, que eu apelo ao presidente dessa casa, a sensatez que sempre teve na condução da presidência de observar as regras regimentais. Então, fica aqui a minha questão de ordem. Muito obrigada. Assiste razão, Vossa Excelência, o requerimento do deputado Silvio fica prejudicado. Deputado Francisco Tenório, para verificação de quórum. 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, vamos iniciar nossa ordem do dia. Item 1, votação em segundo turno do projeto de lei 772/2021, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, institui o Dia do Transportador Intermunicipal do âmbito do Estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei 566/2021, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, institui a política estadual de atenção específica para a população em situação de rua e o Comitê Gestor Estadual Intersetorial da Política Nacional para a População em Situação de Rua, Comitê POP Rua, e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, retorno à discussão do projeto de lei complementar número 90/2022, mensagem número 47/2022. Em discussão? Deputada Jó. Senhor presidente, mais uma vez, voltando a discutir, aí na discussão, pontuando a fala do deputado Ricardo Nezinho, o Supremo Tribunal Federal fez, além da inconstitucionalidade, além de entender pela inconstitucionalidade da participação de membros da Assembleia Legislativa no Conselho da Região Metropolitana, ele também observou, deputado Ricardo Nezinho, que é necessário que nenhum dos membros, nenhum dos que compõem a Assembleia tenha prevalência nas decisões. Então, quando a gente fala em prevalência nas decisões, o Estado de Alagoas compôs a Assembleia da Região Metropolitana com 50% do poder de decisão. Para mim, isso significa prevalência. Então, eu fico fazendo essa observação e, mais uma vez, sendo inclusive repetitiva, senhor presidente, peço desculpas aos deputados e deputadas, inclusive a Vossa Excelência, mas precisando não há o que desculpar, deputada, a senhora está no seu papel. Precisando ser repetitiva, eu gostaria de pedir encarecidamente que, na ordem do dia de amanhã, os requerimentos interpostos venham para a ordem do dia, para que essa casa se posicione definitivamente sobre a audiência pública, sobre a mesa de negociação e diálogo com os gestores, sobre a convocação dos secretários que faziam parte da região metropolitana, para que fique esclarecida a concessão da água e saneamento dessa região metropolitana, desconsiderando que são serviços de natureza exclusivamente municipais e que são os municípios, né, que fazem
e que são responsáveis por esse serviço e que, na Assembleia da Região Metropolitana, deputado Ricardo Nezinho, deputado Tarcísio Freire, Chico Tenório, deputado Davi Maia, deputado Lobão, só no bloco A, só na concessão da região metropolitana, que os municípios não tiveram a oportunidade, aqueles que decidiram pela venda do serviço, a oportunidade de ter os recursos provenientes dessa concessão. Porque, deputados e deputadas, quando a gente entrega aos municípios o produto de uma concessão que, infelizmente, no meu entendimento, foi equivocada pelo parâmetro da maior outorga, esquecendo da menor tarifa, esquecendo do percentual da tarifa social. Quando nós entregamos aos municípios, eles vão investir principalmente no seu território, na infraestrutura do sistema de abastecimento e do esgotamento sanitário, aliviando a tarifa paga pelos usuários, porque os usuários dessa concessão, os usuários da concessão do bloco B e do bloco C, vão sofrer de forma prejudicial o aumento de uma tarifa, porque são eles que vão pagar o valor dessa outorga, são eles que vão pagar os investimentos que foram e que serão realizados na infraestrutura do sistema de abastecimento da água e esgotamento sanitário, são eles que vão arcar com todo o custo dessa decisão que foi tomada de forma equivocada pelo governo do Estado, pelo governador Renan Filho, e que vem agora sendo o governador tampão Paulo Dantas. Ele assina embaixo tudo o que foi feito pelo outro governo e dá ao Estado de Alagoas a participação, deputado Davi Maia, de 50% do Conselho e da Assembleia da Região Metropolitana. Aí, Vossas Excelências imaginem que o Estado de Alagoas e mais qualquer um dos municípios pode decidir conceder, vender, deputado Ronaldo Medeiros, os serviços de transporte, de coleta de lixo, aplicando tarifas exorbitantes, como vai ser, como é e vai continuar sendo a tarifa de água e de saneamento. Eu aqui quero, mais uma vez, encarecidamente, pedir ao deputado Marcelo Vitor, presidente dessa casa, que paute os requerimentos e pedir aos meus colegas deputados e deputadas, principalmente aqueles que fazem parte da bancada do governo, principalmente para que dê a mensagem correta, para que o governo não fale, o governador tampão não fale uma coisa e a sua bancada aqui na Assembleia diga de forma diferente. Então, a mensagem ela precisa ser única. Se o governo quer dialogar, vamos aprovar o requerimento da audiência pública, do convite dos secretários, da mesa de negociação com os gestores municipais. Essa é a forma institucional e republicana de dialogar com todos os que fazem parte do mesmo desafio, do mesmo problema, das mesmas questões. Então, fica aqui o meu apelo e muito obrigada pela oportunidade da discussão. Alguém em discussão? Deputado Davi Maia. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Ricardo, relator da emenda, a gente está discutindo essa matéria por conta que os partidos políticos, representando aí os municípios, ou os prefeitos dos municípios, procuraram a justiça para fazer uma reclamação. Na reclamação era justamente dizendo que a Assembleia Legislativa de Alagoas não podia compor o Conselho nem a Assembleia da Região Metropolitana, por se tratar também de um ente do poder estadual, do Estado de Alagoas. O que foi que fez a emenda? Essa foi a decisão e o Supremo acatou, na sua grande maioria. O que foi que fez a emenda? A emenda pegou, tirou a Assembleia Legislativa, porque essa é a determinação do Supremo, tirou a sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada não tem mais voto na Assembleia e nem no Conselho, e deu ao Estado
50% dos votos. Então, o Estado, ao contrário do que determinou o Supremo, passou a ser majoritário. O que é que nós temos, por exemplo, na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro? Que temos a mesma concessão, a mesma discussão, os mesmos serviços. Lá no Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro tem 25% dos votos. A cidade do Rio de Janeiro, que não é nem perto na relação populacional do que Maceió é na região metropolitana, porque Maceió tem 80% da população, a cidade do Rio de Janeiro não tem nem perto disso, mas a cidade do Rio de Janeiro tem 15% dos votos. O Rio e o Estado são praticamente, o Rio Estado e o Rio Cidade são praticamente do mesmo nível de discussão. O Estado tem 25%, a cidade tem 15%. E os outros é dividido por todas as cidades, respeitada a população, lógico, que com o mínimo de votação. Isso é importante porque, objetivamente falando, a gente está na divisão dos recursos. Por exemplo, o Estado recebeu, pela concessão da Casal, 2 bilhões de reais. 2 bilhões pela concessão do saneamento da região metropolitana. Isso significa que Maceió deveria ter acesso a 75% desse recurso, se a gente fosse só respeitar a população. Mas aí a gente tem que fazer uma divisão dos entes federados, cada um tem que receber um mínimo de 2%, isso foi o que a gente propôs, o que eu propus na Assembleia da Região Metropolitana, para que o município de Satuba, de Santa Luzia, por exemplo, não recebesse menos de 20 milhões de reais. Essa foi a minha proposta lá na Assembleia, em que lá sim, senhor presidente, aqui não, mas lá sim foi tratorado. Lá a gente não teve nem condição de discutir. O governador não queria nem colocar a minha proposição para votação. Mas, dito isso, o Estado fez uma divisão. E, para vocês terem noção, o bloco B e o bloco C das concessões que vieram, das concessões depois, posterior, o município de Palmeira dos Índios recebeu mais ou menos 170 milhões. 100 milhões de reais. O município de Rio Largo, que tem uma população maior do que Palmeira, está recebendo menos. Mas Palmeira recebeu 100, deputado Ronaldo Medeiros. E a proposta para Maceió foi 150. Sendo que a região metropolitana custou mais caro do que o bloco C, que é o que Palmeiras está inserido. Então, para vocês terem ciência e noção objetiva, deputado Ricardo, do que é que a gente está tratando. Isso sim é tratoraço. Isso é passar sim por cima do cidadão maceioense, que no final das contas é quem está pagando a conta. Eu quero que vossas excelências entendam a minha postura, a minha posição, até porque eu sou o autor da lei, de novo, repito. Eu não estou sendo contra. Não quero dizer que é errado, muito pelo contrário. Eu acho que nós vamos ter avanço. Por exemplo, a BRK ontem foi multada pelo Instituto do Meio Ambiente porque estava descartando esgoto na rede de água pluvial. Sabe aonde? Em frente ao Armazém Guimarães, ali perto da Amélia Rosa. Isso é a primeira vez que o IMA dá uma notificação numa concessão de água em Maceió. A primeira. Parabéns ao governador, porque o presidente do IMA é o mesmo, fraco, é o mesmo fraco que era. Não mudou, não. Continua sendo o mesmo presidente fraco que era. Mas sabe o que é que ele teve coragem de fazer isso? Primeiro, que o governador mudou, já é uma vantagem. Mas segundo, que a empresa é privada, não é mais uma estatal. Se fosse a Casal lá, com certeza não teria multado. E eu posso dizer com propriedade, porque eu multei esse mesmo vazamento há 6 anos atrás, como secretário do Instituto do Meio Ambiente. E aí o IMA foi para a televisão, o Clécio veio aqui, foi para a televisão, deram discurso, disseram que era perseguição política. Mas não. Era porque a empresa era estatal, era apadrinhado pelo governador Renan Calheiros. Agora a gente tem uma privada. Eu tenho certeza que o que essa casa fez com a aprovação da lei irá dar o avanço no saneamento básico de Alagoas de 30 anos. Tenho certeza dos investimentos. Agora, o que a gente não pode fazer, deputado Ricardo, é sacrificar os municípios. Porque o que nós estamos fazendo aqui é tirando receitas e poderes dos municípios. E hoje está fácil.
Por quê? Porque nós temos um governador eleito pela Assembleia. Então tem uma coordenação nisso tudo. Mas pode ser que amanhã o governador não tenha. Não seja um governador eleito pela Assembleia. E pense diferente da maioria de vossas excelências. Mas é ele que vai mandar na região metropolitana. E pode ser que os prefeitos sejam vossas excelências ou aliados de vossas excelências. E vai ser todos contrariados, porque o poder vai ser majoritariamente, maciçamente do poder executivo. Nós estamos agora com a alteração da lei, agora sim, com a emenda do deputado Ricardo, nós estamos alterando o Pacto Federativo, que foi pensado por ninguém nada mais, nada menos do que o patrono dessa casa, Tavares Bastos. Hoje, na casa de Tavares Bastos, com essa emenda, nós iremos destruir o Pacto Federativo de Alagoas, pelo menos no que se trata da região metropolitana de Maceió. E aí eu peço a cada um aqui, vamos discutir mais um pouco, vamos escutar esses posicionamentos. Não se trata da emergência de agora, até porque eu tive a oportunidade de conversar com o secretário Jorge Santoro. Ele disse que não era uma questão emergencial. Vamos discutir, não é o problema da lei, mas o problema da divisão da região metropolitana. É o problema do tamanho de cada ente federado. Porque quando a gente aprovou a lei pela primeira vez, o Estado não era majoritário, essa casa tinha participação e a sociedade civil tinha participação. Então nós tínhamos muito mais pessoas nas discussões do rumo da região metropolitana. Agora não, saiu todo mundo, fica o todo-poderoso governador e o governador que estiver no momento, sobre os prefeitos que têm uma vinculação, que têm uma dependência. Por exemplo, você pega o menor município da região metropolitana, se o espírito não me engana, ou é Santa Luzia do Norte ou é Coqueiro Seco, mas o governador resolveu tudo, sem contar que quem vai escolher o presidente é o governador, porque ele tem 50% com a emenda do deputado Ricardo, porque ele tem 50% mais o voto de Minerva. Então ele escolhe o presidente também da Assembleia da região metropolitana. Por isso, eu peço a vossas excelências que votem contra a matéria, contra a emenda substitutiva, e que votem pela discussão da matéria. A gente precisa discutir e conversar com os prefeitos e refazer a divisão e o pacto dessa Assembleia. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como nós estamos em discussão para apresentar as emendas em plenário. O Igor vai buscar as emendas. Então, projeto emendado, retorna às comissões. Vamos seguir a nossa ordem do dia. Vamos ao item 4. É a discussão única das indicações. Indicação 1285-2022, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Em discussão? Encerra a discussão. Item 5. Indicação 1289-2022, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Em discussão? Encerra a discussão. Item 6. Indicação 1312-2022, de autoria do senhor deputado Dudu Ronaldo. Sem discussão? Encerra a discussão. Item 7. Indicação 1313-2022, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros Filho. Em discussão? Encerra a discussão. Item 8, indicação 1319-2022, de autoria da senhora deputada Flávia Cavalcante. Em discussão? Encerra a discussão. Item 9, indicação 1320-2022, de autoria do senhor deputado Ricardo Nezinho. Em discussão? Ricardo? Encerra a discussão. Item 10, indicação 1322-2022, de autoria do senhor deputado Lobão. Em discussão? Encerro a discussão. Item 11, indicação 1330-2022, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Em discussão? Encerra a discussão. Item 12, indicação 1337-2022, de autoria da senhora deputada, do senhor deputado Breno Albuquerque. Em discussão? Encerro a discussão. Superada a nossa ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais, faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Deputado Cabo Bebeto, palavra assegurada a vossa excelência. Senhor presidente, colegas deputados, às vezes, senhor presidente, eu sou meio que atacado por algumas páginas sensacionalistas que se dizem portais de notícias. Geralmente, quando eu critico a antiga gestão do governo de Alagoas, no outro dia, ou até no mesmo dia, eu recebo esses ataques. Falsas acusações,
insinuações criminosas. Interessante que nessas matérias a gente percebe a escolaridade dessas pessoas que fazem essa redação. De fato, são analfabetos políticos, porque não entendem nada da matéria tratada. E quero deixar aqui mais uma vez claro que eu defendo sim a liberdade. Defendo que cada um fale o que quer e o que pensa, mas que responda. E eles serão devidamente responsabilizados judicialmente. Mais 2 para a coleção. Tudo do mesmo time, deputado Davi Maia. Um time só. Mas não tem problema. Da parte que eles estão recebendo, deve sobrar um corinho para pagar o advogado. Espero que estejam preparados para isso. Sobre as últimas acusações, eles relatam sobre 5 milhões de emendas que eu fiz para o Hospital da Polícia Militar. Eu vou esclarecer esses analfabetos como se dá as emendas aqui em Alagoas. Desses 5 milhões e alguma coisa, 1.036.000 foi de emenda impositiva, a qual nós, deputados estaduais, temos anualmente uma parcela do orçamento para fazer a indicação. E eu fiz 1.036.000 reais para o Centro Hospitalar da Polícia Militar, que o próprio Estado não reconheceu, deputada João Pereira, como questão de saúde. Diz que como o hospital é na Polícia Militar, é segurança pública, e não aprovou esse meu direcionamento dessa emenda impositiva. Só para esclarecer ao próprio Estado que o Hospital da Polícia Militar também recebe pacientes civis, atende também pacientes indicados e encaminhados pelo SUS. Por isso eu fiz a emenda, um hospital que beneficia muitos militares, mas também ao cidadão comum, as pessoas mais humildes aqui de Alagoas. Enfim, e 4 milhões foi analfabeto, redirecionamento do orçamento do Estado. O Estado manda para cá a LOA, a gente mexe no que a gente acha que tem que mexer. Eu retirei da comunicação, a qual vocês deviam ter alguma parceria, participação, e direcionei para o Hospital da Polícia Militar, totalizando 4 milhões de remanejamento do orçamento, com 1 milhão de impositivas, 5 milhões, a qual, inclusive, eu fui até o Comando Geral da PM, fiz a divulgação e informei. Informei porque a Assembleia aprovou o meu remanejamento e o governador sancionou o meu remanejamento. O governador concordou com a mudança orçamentária que eu fiz. Agora, o ex-governador Renan Filho, que é veiaco, não pagou. E aí não é culpa minha. Este orçamento de 4 milhões não passa pela Assembleia, o dinheiro não passou pelo meu gabinete, o governo, esse dinheiro era da comunicação, se eu não me engano, e foi para o Hospital da PM, do Estado para o Estado. Se a PM não recebeu, é porque o governador, que é veiaco, não pagou. Então, a você, analfabeto, baba-ovo do Renóquio, procure o seu lugar, deixe de inventar história e espere a justiça para você responder pelas falsas acusações que vocês têm me feito, que são 2. E em breve a gente vai se encontrar de frente ao juiz e você vai lá me acusar de ladrão, você tem me acusado. Muito obrigado, senhor presidente. Não, mas, deputado Lobão, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu queria informar a todas e a todos que, saindo daqui da sessão, irei encontrar com o doutor Paulo Bezerra, que está nesse momento nas proximidades de um dos prédios que poderão ser uma das clínicas públicas veterinárias do Estado de Alagoas, iniciando as atividades aqui em Maceió. Daqui eu vou encontrar com ele para verificarmos o imóvel e, em seguida, irei para o Ministério Público para tomar as devidas providências no tocante a sugerir à Prefeitura de Maceió que faça valer a Lei 6.430 e construa os banheiros públicos pela Prefeitura, né?
não mais pelo Lobão bancando, pagando do próprio salário, como ocorreu na gestão anterior, e isso não deve acontecer na gestão atual, deve acontecer pelo Poder Executivo, que é papel dele. Então, estamos com essa pauta agora para esse finalzinho de manhã, comecinho da tarde. Partiu clínica, partiu imóvel da Clínica Veterinária Pública Estadual. Muito obrigado. Muito bem, deputado. Deputado Lobão, rapaz. Só ficou Vossa Excelência, não acredito em negócio desse. Vem para cá ficar comigo, Chico. No trabalho, na batalha. Vem para cá, vamos ficar juntos, nós dois. Então, não havendo mais oradores inscritos, né? Nem deputados que queiram fazer uso, vamos convocar os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Vai sentar aqui, presidente. Vamos convocar os deputados para amanhã, horário regimental. Agradecer a presença de todos. Declarar encerrada a sessão. Muito obrigado.